Olá, como está? Hoje, 25 de abril de 2023, aqui nos estúdios LT, Bauru, São Paulo, vamos tentar um resgate histórico do Clube Filatélico e Numismático de Bauru. Ontem, 24 de abril de 2023, eu estive na casa da dona Meire Raal, conversando com a sua filha Cissa, e não por acaso, falando do Clube Filatélico, ela lembrou do seu tio, Calil Raal. Ele foi advogado, nasceu em 1918 e faleceu em São Paulo, no final da década de 1979. Ela não se lembra muito bem, porque ela era mocinha, ela tinha cerca de 18 anos quando ele faleceu. O doutor Calil Raal, nosso primeiro presidente do Clube Filatélico Numismático de Bauru, por acaso, na data de ontem, nós conseguimos identificar e obter uma foto. Quem sabe aqui a gente crie um mural dos presidentes do clube. E como surgiu então o Clube Filatélico Numismático de Bauru? Na comemoração do Jubileu de Prata, em 1992, nós fizemos um boletim informativo. Naquela época, o clube estava sediado na rua 1º de agosto, 636, sala 4, prédio Abelha. Então, concomitantemente à inauguração da sede social, 11 de outubro de 1992, iniciamos a publicação do boletim informativo do Clube Filatélico Numismático com a finalidade de incentivar e esclarecer, no que for possível, sobre filatelia e numismática. E no editorial desse folheto, conseguimos resgatar essa história da primeira ata. Aí contamos a história. Em 1966, a Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, em comemoração ao aniversário da cidade e atendendo à solicitação de diversas associações filatélicas da região, como Marília e Pirajuí, e de agremiações da cidade, promoveu a primeira exposição filatélica em sua sede, no período de 1 a 7 de agosto. Os colecionadores, então, com os ânimos inflamados, auxiliados pelos numismatas, criaram e fundaram o Clube Filatélico Numismático de Bauru e, conforme a então primeira ata, participaram dessa reunião Dr. Calil Raal, Manuel Ferreira Jorge Filho, Antônio Francisco Marques de Almeida, Paulo Ferraz Pires, Carlos Alberto Vicelli, Murilo Camargo Nogueira, Giacomo Pavan, Antônio Rafael Rinaldi Vitalino, Rosseto, Hélio de Moraes Barbosa, Jaime Antônio de Oliveira, Jerônimo Hernandes Milhem Raal, Amadeu Scudeler e Amir Maggi. Elaboraram, aprovaram o estatuto que foi registrado junto ao primeiro cartório de notas de Bauru, sob o número 173, no dia 10 de março de 1967. Nas folhas 5 do livro 2. Em 1968, 16 de setembro, a Lei Municipal número 1373 considerou de utilidade pública o Clube Filatélico, que tem CNPJ, desde então. É um clube sem fins lucrativos e teve as seguintes presidências eleitas em ordens sucessivas, até 1992. Dr. Calil Raal, Dr. Bento Hildebrando de Freitas, Dr. Arnaldo Palota, Doutora Valéria Maria Santana, o Sr. Gilberto de Marco dos Santos Casal, o Sr. Valentim Santana e, novamente, Valéria Maria Santana.
De 1992 até 2006, nós não temos mais notícias ante a perda do livro de atas. E em 2005 foi eleita uma nova diretoria para tentar reativar o clube. Nessa época, o clube já não tinha sede e estava hospedado nos Correios e Telégrafos, mas também sem qualquer atividade. Continuando a falar das pessoas que fundaram o clube, em 1974, o então presidente Bento Ildebrando fez uma relação dos membros do último quinquênio. Então, nós temos diretoria eleita de 17/8 de 1968 para o biênio 1969-70, presidente Calil Raal, secretário Vitalino Rinda Rossetti, tesoureiro Antônio Francisco Marques de Almeida, diretor de filatelia Manuel Ferreira Jorge Filho, diretor de numismática Milhem Abraão Raal, conselho fiscal Giacomo Pavan, Murilo Camargo Nogueira e Hélio de Moraes Barbosa. Já a diretoria seguinte, eleita em 30/8 de 1970 para o biênio 71-72, presidente Dr. Calil Raal, secretário Vitalino Rinda Rossetti, tesoureiro Gilberto de Marco dos Santos Casal, diretor de filatelia Manuel Ferreira Jorge Filho, diretor de numismática Bento Ildebrando de Freitas, conselho fiscal Murilo Camargo Nogueira, Hélio de Moraes Barbosa e Milhem Abraão Raal. Veja que o Dr. Calil Raal, primeiro presidente em 1966, também continuou presidente, praticamente a mesma diretoria, nos biênios de 68-70 e 70-72. A diretoria eleita em 26/8 de 72 para o biênio de 74 contou como presidente o Dr. Bento Ildebrando de Freitas, secretário Valentim Santana, tesoureiro Gilberto de Marco dos Santos Casal, diretor do departamento de filatelia Manuel Ferreira Jorge Filho, diretor do departamento de numismática Milhem Abraão Raal e conselho fiscal Hélio de Moraes Barbosa, Murilo Camargo Nogueira e Arnaldo Palota. Dessas pessoas estão vivas o senhor Gilberto de Marco dos Santos Casal, que esteve presente na Assembleia de Reestruturação do clube, que ocorreu o mês passado, e que vocês podem ver a fotinho dele aí, e eu. Estes documentos estavam com o senhor Casal, que guardou com muito carinho, e tem o edital para convocação, nova diretoria, né? Que se encerraria 31/7/74, e novos conselheiros para o biênio 74 e 75. Como que o clube funcionava? Na década de 60, logo que abriu, eles conseguiam colocar no Jornal da Cidade, Correio Noroeste, Jornal da Cidade de novo, quando havia as reuniões do clube. Então, convocavam as pessoas para ir nessa reunião. Essas reuniões, elas sempre tinham um tema, alguém fazia uma palestra sobre um tema, se trocava peças filatélicas e numismática. O clube recebia as doações e anuidades dos seus sócios através de fichinha, né? Essa daqui é uma folha que sobraram 10 fichinhas onde se colocava o número do sócio, o nome, qual a anuidade que ele estava pagando e a assinatura do tesoureiro. O clube, ele participou da primeira exposição filatélica e numismática de Bauru em 1966.
Essa peça filatélica, ela é escrita em azul, ela sobrou muita quantidade dela nos arquivos do clube. E no biênio 82-83, quando eu assumi a presidência, estávamos sem dinheiro e fizemos então uma composição dessa peça filatélica com o lançamento do selo em 1982, com os carimbos comemorativos de 82 e Cooperação Biênio 1982-1983. Então tinha que se ter criatividade para não gastar e conseguir fundos para fazer a coisa andar. Tem nos arquivos um clube filatélico e numismático participando da Exposição Filatélica Regional de Bauru, comemorativa aos 110 anos de aniversário do município. Isso em 1997. Mas como nós não temos o livro ata, nós não temos como contar qual foi a participação efetiva do clube ali, né? Na Infofinter do ano de 2000, o seu Gilberto Casal participou, eu me lembro muito bem, ele tinha uma coleção, não sei se tem ainda, temática na filatelia da maçonaria, e ele participou e aqui tem a ficha de inscrição. Não temos mais notícia. Hoje, o clube abarca todo e qualquer tipo de colecionismo, o que é muito bom. Para mim, colecionar faz parte da minha vida. Outro dia o Fabrício foi em casa e até ficou abismado. Nossa, a senhora coleciona mesmo, né? Tudo tem coleção lá na minha casa. De tudo que vocês pensarem, tem coleção na minha casa. Eu aprendi com meu pai desde pequenininha. Não pelo fato de guardar as coisas, mas de você tentar entender o porquê das coisas. Tentar entender de onde vieram as coisas. E, através do colecionismo, a gente consegue estudar história, geografia, artes, arquitetura, tudo o que vocês imaginarem e quiserem imaginar. Por hoje é só. Obrigada pela atenção e até uma próxima. Se alguém tiver notícias do clube na década de 1980, 1990, 2000, procure o clube que está sediado no Museu Militar de Bauru, na Rua Bandeirantes. As reuniões são nos últimos sábados de cada mês, para a gente enriquecer essa história. E ao pessoal novo que está aí, muita garra, e vamos tentar voltar a estimular os jovens e crianças ao colecionismo sadio, com cultura, com conhecimento. Até mais.